ego transformado. A humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria. Timothy Keller. Tradução Eulália Pacheco Cregnes. A liberdade resultante do autoesquecimento. Quais são as marcas de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus? Se confiarmos em Cristo, como deve ser o nosso coração? Não estou me referindo aqui apenas ao comportamento moral. É perfeitamente possível fazermos uma série de ações moralmente virtuosas quando temos o coração cheio de medo, de orgulho ou de sede de poder. Tenho em vista corações que foram transformados na raiz pela graça de Deus. E como isso se concretiza no dia a dia. Vamos nos concentrar em um trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 21 e capítulo 4, versículo 7. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, todas as coisas são vossas, e vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Assim, os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos ministérios de Deus. Além disso, o que requer de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis. No entanto, pouco me importa se sou julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Pois, embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então, cada um receberá o seu reconhecimento da parte de Deus. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por causa de vós, para que aprendais, por nosso intermédio, a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Pois quem te faz diferente dos demais? E o que tens que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te orgulhas, como se não tivesse recebido? Havia divisão em toda a igreja de Corinto, a qual fora fundada por Paulo. Mas, como percebemos nas referências a Apolo e a Cefas, outros evangelistas estiveram mais tarde na cidade. Consequentemente, diferentes pessoas desenvolveram vínculos com diferentes ministros de projeção. Assim, um membro da igreja havia sido guiado e discipulado por Paulo. Outro havia sido discipulado e nomeado como líder por Apolo. Também um grande mestre. E assim por diante. Em vez de os coríntios se alegrarem por se relacionar com Paulo ou com Apolo, agora se valem desses relacionamentos como trampolim para um jogo de poder. Surgiram facções e essas divisões fragmentadas da igreja. Um reivindica o direito de ser líder porque foi discipulado por Paulo, o apóstolo por excelência. Outro por ser amigo íntimo de outro mestre importante, e assim por diante. Nessa passagem, Paulo mostra que a causa da divisão é o orgulho e a vanglória.
Esse é o motivo dos desentendimentos, da falta de paz no mundo e das inimizades entre as pessoas. Observe, o versículo 21 já começa advertindo que ninguém se glorie, e no texto de capítulo 4, versículo 7, traz a pergunta: por que te orgulhas? Observe também o versículo 6, especialmente na advertência para que ninguém se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Nada de orgulho, nada de vanglória, diz Paulo. Desse modo, a qualidade que buscamos é a humildade. Isso nos leva a um tema bastante interessante, o da autoestima. Até o século XX, as culturas tradicionais, assim como a maioria das culturas do mundo, sempre acreditaram que a autoestima elevada demais era a causa de todos os males da sociedade. O que provoca a maior parte dos crimes e da violência? Por que as pessoas são maltratadas? Por que são cruéis? Por que cometem os erros que cometem? A resposta tradicional diria que a culpa era dos hubris, a palavra de origem grega que significa soberba ou autoestima elevada demais. Tradicionalmente, era assim que se explicava o mau comportamento das pessoas. No entanto, a sociedade ocidental de hoje desenvolvemos um consenso cultural totalmente oposto. A base da educação contemporânea, a maneira de tratarmos os encarcerados, o fundamento da maior parte da legislação moderna e o ponto de partida do aconselhamento de hoje são exatamente o oposto do consenso tradicional. A crença hoje, que lança raízes profundas em tudo que existe, é a que as pessoas agem mal por falta de autoestima e por terem uma valorização muito baixa de si mesmo. Por exemplo, a razão pela qual o marido espanca a mulher e algumas pessoas se tornam criminosas seria o fato de que essas pessoas têm uma valorização muito baixa de si mesma. Antigamente, pensava-se que o motivo era a autovalorização muito elevada e o excesso de autoestima. Hoje, acredita-se que esse tipo de comportamento resulta na autoestima em doses abaixo do necessário. Há alguns anos, o New York Times publicou um artigo da psicóloga Lauren Slater chamado de O Problema da Autoestima. Não era um artigo inovador nem totalmente inesperado. Lauren simplesmente relatou o que os especialistas sabiam há muito tempo. O importante, ela afirma, é que cada comprova que a autoestima negativa seja um grande problema na sociedade. Lauren cita três pesquisas recentes sobre autoestima e todas chegaram a essa conclusão. Como ela mesma disse, as pessoas com autoestima elevada são mais perigosas aqueles que rodeiam do que as pessoas com baixa autoestima. E estar incomodado consigo mesmo não é a fonte de maiores ou mais dispendiosos problemas sociais do país. Seria bem interessante explicar como isso acontece, por que acontece e assim por diante. Mas por enquanto, vamos simplesmente concordar com Slater quando ela diz que precisaremos de muitos anos para aceitar esse fato. A ideia de que a falta de autoestima é o motivo para o uso de drogas, para o crime, para o espancamento da própria esposa e coisas do tipo encontra-se profundamente arraigada em nossa psique. Slater afirma que levará uma eternidade para essa ideia deixar de existir.
A questão, como você percebe, é a que a teoria do mau comportamento como resultado da baixa autoestima é muito atraente. Não é necessário fazer nenhum julgamento moral para lidar com os problemas da sociedade. Basta animar as pessoas e ajudá-las a se desenvolver. Nas culturas tradicionais, para resolver esse problema, as pessoas eram repreendidas, convencidas do erro e alertadas da sua maldade. O intrigante sobre esse texto de 1 Coríntios é que o apóstolo apresenta uma maneira de entender a autovalorização, uma maneira de enxergar o eu de uma forma de vermos a nós mesmos é que é completamente diferente da forma das culturas tradicionais e modernas e pós-modernas. Completamente diferente. Paulo revela 3 coisas nesse texto. 1. A condição natural do ego humano. 2. A visão transformada do eu, a qual Paulo havia descoberto. 3. Como alcançar uma visão transformada do eu. Capítulo 1. A condição natural do ego humano. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, Paulo exorta aos cristãos de Corinto a não se orgulharem de uma pessoa em detrimento de outra. Até aqui, nenhuma novidade, podemos pensar. É claro que o orgulho é um comportamento inaceitável. Todavia, é importante saber que aqui Paulo não emprega rubris, o termo mais comum para o orgulho, uma palavra incomum. Paulo emprega nessa passagem, depois de 5 outras vezes em 1 Coríntios e uma vez em Colossenses capítulo 2. Depois de não encontrarmos em nenhum outro versículo da Bíblia, uma vez que ela é usada somente por Paulo, muitos comentaristas já chegaram à conclusão de que se trata de um tema específico de Paulo. Ao usar essa palavra fisio, Paulo está tentando ensinar aos cristãos de Coríntios algo especial sobre o ego humano. A palavra que ele emprega para orgulho tem um sentido literal de superinflado, inchado, destendido, além do tamanho normal. Está relacionada ao termo fole. É uma palavra bastante sugestiva. Lembra da imagem dolorosa de um órgão humano, distendido após receber uma enorme quantidade de ar. Foi-lhe bombeando tanto ar que o órgão está superinflado, prestes a explodir. Está inchado, inflamado, expandido, além de seu tamanho normal. Paulo afirma que essa é a condição natural do ego humano. Por ser uma metáfora tão sugestiva e interessante, devemos analisar o quadro apresentado pelo apóstolo e o que Paulo pretendia ensinar. Tentarei explicar dessa forma. A imagem sugere 4 verdades sobre a condição natural do ego humano. Ele é vazio, dolorido, atarefado e frágil. Em primeiro lugar, vazio. A imagem revela que há um vazio no centro do ego humano. O ego enfatuado e superinflado não tem nada no centro, é oco. No livro A Doença que Leva à Morte, afirma que é normal o coração humano criar sua identidade em torno de algo que não seja Deus. O orgulho espiritual é a ilusão de que temos competência, sem Deus, para conduzir a vida, desenvolver nosso próprio senso de valor pessoal e descobrir um propósito grande o bastante para dar sentido à vida. Segundo o escritor, o ego humano natural é fundamentado em algo além de Deus. O ego busca algo que lhe dê senso de valor,
de singularidade e de propósito. E nisso ele se apoia. E naturalmente, como somos sempre lembrados, se tentarmos colocar qualquer coisa no lugar reservado originalmente a Deus, vai sobrar muito espaço. Tudo o que colocamos ficará chacoalhando lá dentro. Não nos esqueçamos então de que o ego humano é vazio. Em segundo lugar, o ego humano é também dolorido. O ego distendido e superinflado dói. Você já reparou que, quando não há nenhum problema, não prestamos muita atenção ao nosso corpo? Quando fazemos nossas caminhadas, não pensamos o quanto os dedos dos pés estão se deliciando com o exercício, nem analisamos o excelente trabalho que os cotovelos estão fazendo. Só avaliamos os membros do corpo caso tenha apresentado algum problema anteriormente. Isso acontece porque ele só chama atenção quando algo está errado. Já o ego quase sempre dói. Isso acontece porque há algo muito errado com ele. Algo inacreditavelmente errado. O ego vive chamando atenção para si mesmo. E isso todos os dias. O tempo inteiro, o ego exige que avaliemos nossa experiência e a maneira em que somos tratados. É comum reclamarmos que ninguém feriu nossos sentimentos. É comum reclamarmos que alguém feriu nossos sentimentos, mas os sentimentos não podem ser feridos. É o ego que se sente machucado. Nosso eu, nossa identidade. Os sentimentos continuam ótimos. É o ego que dói. Caminhar não me machuca os dedos, a não ser que ele já tenha algum problema. Da mesma forma, o ego não ficaria dolorido se não houvesse algo terrivelmente errado com ele. Pense nisso. Dificilmente atravessamos um dia sem nos sentirmos esnobados ou ignorados, sem achar que somos idiotas ou sem atormentar a nós mesmos. Isso acontece porque existe algo muito errado com o ego. O algo errado com a minha identidade, com a percepção que tenho do meu eu. O ego nunca se sente feliz. Vive chamando atenção para si. Assim, em primeiro lugar, o ego é vazio. Em segundo lugar, porque se assemelha a um estômago dilatado, ele dói. E em terceiro lugar, o ego é incrivelmente atarefado, ou seja, faz de tudo para ser notado, vive ocupado tentando preencher o vazio e é incansável, sobretudo em duas tarefas: a comparação e a vanglória. Notamos as duas em 1 Coríntios. Observe que a frase não termina com a palavra orgulho. Paulo não diz: nenhum de vós se enche de orgulho e ponto final. Não, ele diz: nenhum de vós se enche de orgulho em favor de um para contra o outro. Essa é a própria essência do que significa ter um ego humano normal. Na tentativa de preencher o vazio e lidar com seu desconforto, o ego vive se comparando com outras pessoas e faz isso o tempo todo. No livro Mary Christianity, escreveu um capítulo notável sobre o orgulho. Nele, Lewis ressalta que o orgulho é competitivo por definição. A competitividade é o que se acha no âmago do orgulho. O orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de ser ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, mais espertas ou mais bonitas que os outros. Se todos fossem igualmente ricos ou inteligentes ou bonitos,
não existiria motivo para orgulho. Em outras palavras, temos orgulho apenas de ser mais bem-sucedidos, mais inteligentes ou mais bonitos do que os outros. Quando encontramos alguém mais bem-sucedidos, mais inteligentes e mais bonitos do que nós, o que tínhamos perde a graça. Isso acontece porque não tínhamos alegria verdadeira nessas coisas. Tínhamos apenas orgulho delas. Como Lewis afirma, o orgulho é o prazer de ter mais do que o outro. O orgulho é o prazer de se sentir melhor do que os outros. A cobiça sexual pode levar o homem a se deitar com a linda mulher. E ele o faz porque a deseja. Porque a deseja. O orgulho leva o homem a se deitar com a linda mulher somente com o intuito de provar que é capaz, mais capaz do que os outros. O orgulho destrói a sua capacidade de ter prazer verdadeiro com a mulher. Quando eu era menino, minha mãe vivia me dizendo coisas assim: querido, você precisa entrar para o clube de xadrez. Ao que eu respondia: mãe, eu detesto xadrez. Eu sei, querido, ela dizia, mas isso ia melhorar bastante o seu currículo estudantil. Então ela tentava novamente. Não existe uma organização lá no centro da cidade que serve café da manhã e todos os sábados para os sem-tetos e sem alimento? Por que você não se oferece para ajudar? Mãe, eu detesto esse tipo de coisa, eu respondi. A resposta era a mesma. Eu sei, querido, mas isso ia melhorar bastante o seu currículo estudantil. Portanto, durante meu tempo de escola, realizei uma infinidade de tarefas pelas quais não tinha o menor interesse e estava simplesmente preparando um currículo. É isso que o ego faz o tempo inteiro. Fazemos dietas que detestamos, realizamos todo tipo de coisas pelo prazer de realizá-las, mas apenas para construir um currículo que impressione. Quando nos comparamos com os outros e tentamos nos sobressair, estamos nos vangloriando. Com isso, tentamos ser os melhores e se desenvolver um currículo que aumente nossa autoestima. Uma talvez que estamos desesperados por compensar nosso sentimento de impotência e vazio. O ego vive ocupado. Por fim, assim como é vazio, dolorido e atarefado, o ego também é frágil. Isso acontece porque qualquer coisa superinflada corre o perigo eminente de estourar. E como uma bexiga que alguém soprou demais e a deixou muito cheia, se estou dilatando com ar em vez de estar abastecido com algo sólido, não faz nenhuma diferença se estou superinflado ou desinflado. Complexo de superioridade, complexo de inferioridade são basicamente a mesma coisa. Os dois resultam do fato de que a pessoa estava superinflada. A pessoa com complexo de superioridade está superinflada e corre o risco de ser desinflada. A pessoa com complexo de inferioridade está desinflada. A pessoa com complexo de inferioridade declara aos outros que se odeia e declara isso também a si mesmo. Pessoas assim estão desinfladas. Se a pessoa está desinflada, isso significa que ela já esteve inflada. Desinflado ou em perigo iminente de ser desinflado é a mesma coisa e, portanto, fragiliza o ego. Vazio, dolorido, atarefado e, portanto, frágil. Tem um ótimo exemplo disso.
Minha intenção não é de forma alguma destruir a imagem dessa artista. Na verdade, ela demonstra bastante autoconsciência e tenho grande admiração por ela. Um trecho da entrevista que a Vogue fez com a Madonna há algum tempo, em que a cantora fala que a sua carreira exemplifica perfeitamente o que estou dizendo. O que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impede. Venço um de seus ataques e descubro-me como ser humano especial, mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante, a menos que faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho que provar que sou alguém. Minha luta não terminou. Acho que nunca terminará. Temos de admitir uma coisa. Madonna conhece a si mesma mais do que nós conhecemos. Sempre que ela realiza algo, ela pensa algo assim: agora tenho a confirmação de que sou alguém. Mas no dia seguinte, percebo que não continuar avançando, não sou ninguém. Meu ego nunca fica satisfeito. Minha autoestima, meu amor próprio, minha necessidade de saber que sou mesmo alguém, nada disso é preenchido. Quando as pessoas falam bem de mim e as revistas e os jornais me elogiam, acho que cheguei lá, mas no dia seguinte tenho que me preocupar com essa aprovação de novo em outras coisas. Por quê? Porque meu ego é insaciável, é um buraco negro. Por mais que eu abasteça a despensa, ela está sempre vazia. Todas as manhãs reponho vários itens, mas à noite ela está vazia. Eu me tornei alguém, mas ainda preciso ser alguém. Talvez achemos que Madonna é neurótica. Na verdade, seu autoconhecimento está à frente da maioria de nós. Esse é o estado natural do ser humano. É disso que Paulo está falando ao Coríntios. Todas essas pessoas que brigam por causa dele e reivindicam um relacionamento especial com ele, só estão exibindo uma tremenda dose de orgulho. São incapazes de se deleitar simplesmente na amizade que têm com Paulo. Usam o relacionamento com ele para afirmar que são mais importantes do que os outros membros da igreja. É o desejo de Paulo que essas pessoas vejam a diferença que o Evangelho faz e como esse Evangelho transformou tudo para ele. Examine 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. Paulo mostra aos coríntios que o Evangelho transformou seu senso de valor próprio. A maneira em que ele se considera a si próprio e sua identidade, agora o seu ego funciona de um jeito totalmente diferente.